amêndoas, de castanha ou até de nozes, também é uma opção legal. Então vamos começar? Vamos lá. Vou começar primeiro fazendo a nossa massa, então, tá? Aqui eu tenho farinha de trigo e aqui eu vou colocar manteiga. Importante que essa manteiga esteja geladinha, tá? Ah, tá. Pra ela não misturar no meio dessa massa e não derreter totalmente. Então eu vou quebrar ela levemente aqui e vou misturar. Isso aqui na confeitaria francesa a gente chama de sablage. Que depois que eu misturar esses dois ingredientes, ele vai ter uma textura de areia molhada. Então eu vou misturando com a ponta dos dedos, sem colocar muita palma da mão também, né? Somente a ponta dos dedos aqui. E vou dissolvendo essa manteiga aqui nessa mistura. Aqui, Eric, você falou que tem que estar na temperatura então gelada. Então, se a pessoa vai fazer essa torta, deixa a manteiga na geladeira, na hora de fazer, somente que tira para daí fazer a mistura, né? Isso mesmo, deixa geladinho que daí facilita. Se eu pegar e colocar a manteiga aqui derretida já, ela vai derreter totalmente e vai formar uma massa, né? E não é nossa intenção. Esses pedacinhos de manteiga que ficar no meio da minha massa vai dar uma textura legal depois e vai dar uma crocância. Então, por isso que a gente deixa a manteiga bem geladinha. E essa base aqui, Eric, ela pode ser feita para outros tipos de torta também? Ou não? Sim, podemos fazer qualquer outro tipo de torta, rechear com uma ganache, fazer uma torta de limão, uma torta de maracujá. Dá pra brincar bastante, é uma massa bem coringa, assim, bem versátil. Inclusive, até você já fez uma de torta de maracujá, que é a minha preferida também, que eu já fiz várias vezes, você viu, inclusive, que eu postei. E é uma base assim também, né, que a gente começa fazendo ela, né? Isso mesmo, é bem semelhante. É basicamente essa massa aqui também. Foi uma torta de maracujá com coco, né? Eu tô aprendendo. Tá vendo? Eu vi que você fez, postou lá. Viu, gente, não é só golpe. Às vezes eu também tento fazer alguma coisa ou outra, né? Pessoal, então aqui, ó, a manteiga está desfazendo no meio da farinha. Eu tô já com uma textura de areia molhada já, ó. Só vou apertar mais um pedacinho, um pouquinho dessa manteiga aqui. E ela vai ficar essa texturinha de areia molhada, areia úmida, que a gente chama de sablage. E sempre assim de leve, né, Eric? Bem... Isso, pontinha dos dedos, nada de colocar a palma da mão. A intenção não é que derreta essa manteiga, até por isso que ela tá geladinha aqui, né? Pra não derreter totalmente. Então aqui, ó, essa textura que a gente busca, ó, granulado. Parece tipo uma farofinha de cuca. Bem parecido com uma farofinha de cuca, essa textura que a gente busca. Aqui, ó, eu vou colocar nesse bol uma gema e vou colocar açúcar de confeiteiro. E eu vou misturar esses ingredientes primeiro. Vou só tirar um pouco o excesso dessa farinha. Culinária é assim, né, Eric? Não tem como não fazer uma baguncinha, né? Não tem, não adianta. Sempre tem louça, sempre tem uma bagunça. Aqui, ó, a gente vai misturando essa gema com esse açúcar de confeiteiro. Vocês vão perceber, nossa, mas isso aqui não vai virar em nada, né? Isso aqui tá muito seco, não vai virar em nada. Mas agora o açúcar vai começar a derreter e ele vai misturar e daqui a pouco ele vai virar uma pastinha. E essa pastinha que a gente vai ligar na nossa massa, tá? Importante você falou isso, Eric, porque muitas vezes as pessoas começam a fazer e acham que não vai dar o ponto, não vai dar liga, e às vezes quer mudar, e daí isso que acontece é dando errado a receita, né? Isso mesmo. Ai, porque eu não consigo acertar, porque minhas receitas nunca dão certo. É questão de ponto, ó. Ele já tá derretendo aqui o açúcar junto com a gema e já tá dando ponto. Às vezes a pessoa olha aquele primeiro momento e pensa, nossa, foi pouco, vou pôr mais uma gema. E daí já muda toda a textura da nossa massa também. Então aqui, ó, já virou uma massinha só com açúcar de confeiteiro e a nossa gema. Bem rapidinho. Rapidinho ele já derreteu tudo. O que nós vamos fazer agora? Aqui nessa massinha eu vou colocar também um pouquinho de sal, tá? Eu costumo sempre colocar uma pitadinha de sal nas massas. Na verdade, em tudo que eu faço, eu costumo sempre colocar uma pitadinha de sal, porque ajuda a realçar os sabores. Então vai realçar o sabor da minha massinha, vai realçar o sabor depois da minha torta. Então todos os ingredientes vão ficar realçados. E também, né, quando eu trabalho com açúcar, eu posso quebrar um pouquinho o dulçor disso. Então a gente coloca aí uma pitadinha de sal. Vou colocar agora essa mistura aqui. E eu vou ligar daí esses ingredientes até formar uma massinha homogênea. Importante também aqui a gente não sovar essa massa. Essa massa não é uma massa para ser sovada, a gente não quer desenvolver o glúten, a gente quer somente formar uma massinha. Então eu não vou ficar apertando, sovando essa massa. Quanto mais eu sovo uma massa de torta, essas massas quebradiças à base de manteiga, mais dura fica a minha massa. Ela não vai ficar uma massa crocante, ela vai ficar uma massa dura.
Então é importante que a gente não faça sova. Somente aqui, ó, vou envolvendo os ingredientes, apertando levemente, sem fazer aquela força de sova. Porque desenvolver o glúten para os pães, né, é excelente. Para o pão a gente precisa desenvolver o glúten. Agora, com uma massa de torta que não vai ter fermentação aqui, não tenho por que eu desenvolver o glúten. Eu só vou trazer uma massa dura e não vai ser uma massa crocante, que é o que a gente busca nessa torta. E até porque, Érica, a gente pode falar assim, às vezes a massa fica meio quebradiça, então é por isso que a pessoa sovou demais. Quando ela fica muito quebradiça, ou não fica com aquele aspecto assim, digamos, mais fofinho, que tem que ficar também. Isso, quando você sova demais, aperta demais essa massa, ela vai ficar uma massa muito dura. Então isso não é bacana. Ó, aqui ó, só misturei até formar uma massinha. Não vou apertar muito, não vou sovar muito. Somente incorporei até formar uma massa. Tá? Olha como que ela fica bonita, né? Toda uma cor. Bonita, né? Então aqui, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou colocar, deixei um saquinho plástico aqui, aqueles de freezer reservado. E eu vou colocar aqui dentro e vou levar um pouquinho na geladeira, tá? Se for em geladeira, você pode deixar aí mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Se quiser colocar no congelador também para acelerar esse processo, pode colocar. Daí deixa uns 15 minutinhos lá somente para endurecer essa manteiga. Isso daqui vai facilitar na hora de abrir, porque daí minha manteiga vai endurecer e ele vai facilitar na hora de abrir essa massa, tá bom? Então vou colocar um pouquinho ali Quer que eu levo pra ti, Eric, que você fica aqui fazendo outra parte? Pode ser? Por favor. Tá. Só vou recolher aqui os nossos utensílios. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o nosso creme. Esse creme é um creme que a gente vai fazer para colocar nessa torta. Nós vamos pré-assar essa massa primeiro, depois de pré-assado que a gente vai colocar esse creme, tá? Aqui na batedeira eu vou colocar primeiro manteiga. A manteiga é sempre coringa, né, Eric? Manteiga é sempre coringa. Aprendi com você que sempre precisa ter manteiga nessas tortas, tudo, né? É bem importante, nós que somos da gastronomia, da confeitaria, a gente briga bastante em questão de margarina e manteiga, né? Porque manteiga é de origem animal, é um produto 100% natural, não é um produto feito, né? Nada mais é do que o creme de leite, né? A produção do creme de leite, depois o leite transforma em creme de leite e você bate isso e vai separar o leitelho da manteiga. Então, a manteiga, por mais que seja um ingrediente gordura, né? Ele é um ingrediente também bom, muda totalmente o sabor. O sabor de uma manteiga é diferente do sabor de uma margarina. Para torta, para qualquer produção que a gente for fazer. O sabor é outro, não tem comparação. E a gente pode até falar, Eric, assim, você tem mais propriedade para dizer disso, mas às vezes a margarina não vai dar a liga que precisa, que nem a manteiga faz, né? Isso mesmo. Muitas preparações a gente precisa de textura. Margarina, você percebe que se eu deixar ela na geladeira ou deixar ela em cima da mesa, ela vai ficar sempre na mesma textura. Manteiga, se for fazer, digamos, um creme de manteiga, um buttercream, na geladeira a manteiga ela vai endurecer. Agora, fora da geladeira ou dentro da geladeira, a margarina vai continuar da mesma textura. Então isso ajuda bastante, tá? Manteiga, açúcar. Vou bater isso daqui agora um pouquinho primeiro. Então aqui eu bati, já começou a ficar levemente cremoso. Eu vou somente pegar essa manteiga que está na lateral toda, vou colocar para o fundo do bowl novamente. Vou bater mais um pouquinho ela, para ficar bem cremoso. E daí vou começar a colocar os ovos. Mais um pouquinho. Então aqui agora já está bem cremoso. Eu vou acrescentar o ovo. Vou bater agora o ovo primeiro com essa manteiga e açúcar. Então agora que incorporou o ovo, vou colocar aqui rum. O rum vai ajudar a dar um sabor para essa torta também. Poderia trocar aqui por um licor de laranja, poderia trocar também por uma essência de baunilha mesmo, mas o rum vai trazer um sabor bem legal. Vou bater um pouquinho só para misturar esse rum. Rapidinho. Agora eu vou tirar da batedeira e vou acrescentar a farinha de amêndoas. E daí não vai precisar mais bater nada, Eric, nesse ponto agora? Não, agora não. Agora não precisa mais bater nada. Deixa eu colocar mais pra cá pra organizar pra você. Ó, aqui agora eu coloco a farinha de amêndoas. Como eu comentei, posso substituir aqui por uma farinha de castanha, uma farinha de amendoim, uma farinha de pistache. Pode substituir também, não tem problema, também fica bem gostoso. Várias opções para a pessoa escolher conforme ela gosta, então. Isso mesmo, porque também eu sei que a farinha de amêndoas ela tem um valor um pouquinho mais alto, né? Então, se a gente quero fazer a torta, mas a farinha de amêndoas é muito cara. Posso utilizar uma de castanha? Pode. Amendoim? Posso.
tá? Só lembra daí com a questão de harmonização de sabor. O amendoim é uma oleaginosa que tem um sabor mais forte, mais presente, né? Do que a amêndoa. As amêndoas eram uma oleaginosa mais neutra. Mas não é que não pode fazer. Pode fazer igual, tá? Uma assim que é neutralizar bacana, legal, Eric, seria de amêndoas e outra qual assim que... A castanha também, uma castanha do Pará ficaria também bem equilibrado. Porque ela tem um sabor, mas não é aquele sabor intenso tão forte. Pessoal, aqui ó, fica essa textura. Tá? Isso daqui depois vai pro forno junto com as amoras e vai dar daí uma outra textura, um recheio da torta bem legal, tá? Então vamos reservar isso daqui agora. Vai deixar na geladeira, Eric? Como é que Pode deixar agora? fora mesmo. A gente vai deixar fora e daí a gente pode abrir a nossa massinha já. Ah, então tá bom. Então a gente vai dar uma organizada aqui rapidinho, né, Eric? Nosso espaço aqui. Daqui a pouco a gente volta então para continuar a nossa torta. Nós vamos então agora continuar a nossa torta aqui, Eric. Qual que vai ser o nosso próximo passo? Então a nossa massa saiu da geladeira, ficou 30 minutinhos na geladeira. Aqui eu abri um plástico de freezer e peguei o outro plástico que eu tinha colocado a massa e vou colocar em cima aqui, ó. Pra facilitar na hora de abrir. E eu venho com um rolo e vou abrindo essa massa. Você pode perceber que essa massa vai começar levemente a quebrar, que realmente ela é uma massa quebradiça, né? Por causa da manteiga que tá gelada agora. Então ela vai dar essa quebradinha às laterais. Mas quando a gente vai pressionando, ela já vai unindo a massa toda, tá? Então vou abrindo aqui. Então agora eu abri a massa. Não pode abrir a massa tão fina, mas também não pode ser muito grossa, tá? Eu vou tirar o plástico de cima. Venho com a minha forma. Coloco a mão embaixo dessa massa aqui. E eu vou virar em cima dessa forma agora. E fica bem prático e fácil assim também, né, Eric? Pra gente organizar certinho a massa, pra deixar bem uniforme ali durante... Arrumar essa parte, né, na forma. Bem prático, porque agora, ó, uma dica bem legal também, ó. Pra fazer o acabamento, eu primeiro vou assentar a massa aqui dentro. Pra fazer o acabamento com o próprio plástico aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Então já faz todo o acabamento da minha forma, ela fica uniforme. Tá? E agora eu venho e tiro o plástico de cima, termino de assentar. Ah, percebi que ficou algum lugar da minha massa que ficou um pedacinho sem grudar. Eu posso vir, essa massa ela gruda nela mesma. Vem aqui, preencho aqui, que não tem problema também, tá? Ó. Bem certinho. Perfeitinho. Tirar esse excesso aqui. O que eu costumo fazer agora O que eu costumo fazer para facilitar? Eu levo essa massa um pouquinho ainda para a geladeira ou um pouquinho para o congelador, para ela dar mais uma geladinha antes de entrar para o forno. Mas aqui eu vou mostrar para vocês também o que a gente vai fazer antes de colocar no forno, e daí você já vai colocar um pouquinho na geladeira e já vai para o forno direto, tá? O que eu faço aqui? Pego um pedacinho de papel manteiga. Vou colocar aqui esse papel manteiga dentro dessa massa com bastante cuidado, tá? Ou eu gelo antes, ou eu coloco agora e levo para gelar, tá? E o papel manteiga ele é super prático também, né, Eric? Em várias culinárias a gente pode utilizar ele, até às vezes para fazer um bolo, para colocar ali, não precisa untar, coloca o papel manteiga, fica ótimo também, né? Ele é ótimo, é um material ótimo para você, para bolo, para torta, para tudo. Aqui eu vou colocar agora uma dica bem legal para fazer peso nessa massa, é feijão. Esse feijão eu tenho nesse vidro já, porque eu até brinco, né? Porque quando a gente usa para fazer peso aqui, eu não posso pegar esse feijão depois e fazer feijoada no domingo. Não vai dar muito bom. Não fica muito bom, porque o feijão ele vai ressecar no forno. Então não fica muito bom. Então deixa eu guardado sempre num vidro um feijão para mim fazer massa de torta. Quando eu quero fazer quiche, quero fazer torta, já tenho o meu feijão separadinho para colocar nas tortas, tá? Entendi. E agora eu vou levar um pouquinho na geladeira e já vou colocar no forno. O forno, ele vai ficar 15 minutos a 180 graus, tá? E daí a gente retira, coloca a nossa massa, nosso recheio e leva pro forno novamente para terminar de cozinhar. Então tá bom. Então a gente vai colocar agora então para assar e daqui a pouco a gente volta para mostrar a finalização da nossa torta, né? Isso mesmo. Até daqui a pouco. E agora chegou o momento da gente montar a nossa torta. O Eric vai mostrar certinho como que a gente tem que fazer essa parte aqui da montagem, que dá todo um charme especial, né? Isso mesmo, a estética que vai montar agora, que vai sair do forno depois. O que eu fiz aqui? Nossa massa saiu do forno, ficou 15 minutos no forno. Agora eu vou tirar esse feijão, né? Aqui a nossa massa já está levemente fria para mim fazer a montagem. Mas se estivesse quente também, não monta com ela totalmente quente, mas pode montar com ela morna, tá bom? Vou tirar o papel manteiga aqui com bastante cuidado. E olha como é prático, como a gente falou antes, né, Eric? Desse papel manteiga super rápido, Sai prático. super certinho, fica perfeito. E agora a gente vai colocar aquele creme de amêndoas aqui, ó. E a gente vai espalhar esse creme de amêndoas agora sobre essa torta. Então vou colocar aqui todo esse creme.
e vou espalhar com uma colher. Esse creme aqui é importante a gente falar, Eric, só deixar ele... Não precisa deixar na geladeira nem nada, né? Não, somente deixar ele mesmo fora, porque se deixar na geladeira, como ele tem manteiga, ele vai acabar endurecendo. Então é bom deixar fora mesmo pra gente conseguir trabalhar com esse creme em cima dessa torta agora. Tá? Então é bem importante a gente deixar ele fora. Tá. Vamos esparramar bem aqui agora esse creme e a gente vai começar daqui a pouco a entrar com as nossas amoras. Como eu falei, eu poderia trabalhar aqui com pêssego, poderia trabalhar aqui com uma compota de pera, também ficaria bem gostoso. Então dá para trabalhar com diversas frutas aqui, que ficaria legal. Aqui que você tá usando a amora, Eric, mas, por exemplo, pode usar também o morango junto para fazer um de frutas vermelhas, assim? Pode. Legal? Só tem que cuidar um pouco que o morango ele solta bastante água. Então ele vai demorar um pouco para secar essa torta depois. Mas pode ser qualquer tipo de fruta também. Então aqui, ó, dei uma leve alisada nesse creme. E agora eu vou começar a colocar as minhas amoras, tá? Eu vou colocar e vou pressionar. Então aqui que vai vir a estética da nossa torta. Eu pensei que você ia deixar elas por cima, Eric, agora fiquei surpresa. Não, a gente vai apertar um pouquinho que na hora que ela vai assar, essa massinha vai subir e vai incorporar a amora junto com o nosso creme. Então, vou colocando as amoras aqui. Nossa, gente, olha só essa torta aqui. Você acha que vai ficar bom? Olha. Aqui eu tô trabalhando com amoras congeladas, tá? Que ela deu até uma descongeladinha já. Mas se quiser trabalhar com amoras frescas também, mirtilo fresco, pode trabalhar com fruta fresca. Então, vamos colocar aqui. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho pra ficar bem cheia de amora. E fica toda uma estética bonita, né, Eric? Fica o contraste ali da cor mais dourada assim, da torta, até da massinha, e com o vermelho aqui dá todo um contraste diferente. E depois de sair do forno, então, vamos finalizar com açúcar, vai ficar maravilhoso. Então aqui, ó, colocamos, deixa eu pôr mais uma aqui nesse cantinho. Colocamos as nossas amoras e agora a gente vai levar pro forno novamente para cozinhar esse recheio dessa massa aqui, tá? Ele vai ficar no forno aí mais uns 15 minutinhos. E precisa qual temperatura, Eric? Assim, 150? Pode trabalhar com 180 graus no forno de casa. Tá. Então vamos lá pro forno? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta então para mostrar. A torta pronta. E agora chegou o melhor momento da nossa culinária aqui, o final, para mostrar para vocês como que ficou a nossa torta, né, Eric? Isso mesmo. Tiramos ela do forno, deixei esfriar um pouquinho e agora a gente vai finalizar com açúcar de confeiteiro e com hortelã para dar um verde também, um toque legal. Então vamos lá, ó. Só dar uma polvilhadinha de açúcar, sem tampar muito também, né, o charme das amoras, então é bem pouquinho mesmo. Eu ia te falar que essas amoras aqui, bem que você falou que ia ficar com um charme todo especial, hein? Dá um charme, né? Dá um toque especial. Então aqui, só pra finalizar, vamos colocar um verdinho pra dar um charme junto com o destaque das amoras. Olha e está pronto, nossa torta de amoras com amêndoas. Arrasou de novo, hein, Eric? Obrigado. Obrigada por mais essa receita que você ensinou pra gente. É sempre muito bom ter você no programa. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Façam e com certeza vocês vão gostar. E até a próxima dica.